fiquei um ano mais ou menos, vim pro Flamengo emprestado, fui pra Copa de 98 e quando eu voltei da Copa, o Real me vendeu pro Leverkusen, que tava entre os 4 que queria me contratar lá atrás. Então o Leverkusen ainda não tinha desistido, né? Não tinha desistido, não. Mas é com o Real Madrid que você ganha a Champions League, Zé? Foi com o Real. Foi com o Real que eu joguei. A Champions foi 97, não foi esse título do Real? Se eu lembrar de cabeça. Não, 97. Foi 97 que eu joguei. Dentre os jogos que eu joguei primeira fase da competição e depois que eu na segunda fase foi quando eu fui negociado com o Leverkusen. Eu fui negociado com o Leverkusen, não. Eu vim pro Flamengo emprestado, 6 meses joguei no Flamengo e nesse empréstimo que o Real me negociou com o Leverkusen. O Leverkusen tinha um timaço, né? O Leverkusen, quando eu cheguei, ainda não. 98, quando eu cheguei no Leverkusen, tinha 3 brasileiros, né? Mas ainda não tinha um timaço. O Leverkusen fez um timaço 99, 2000, 2001, que foi quando chegou na final da Champions, né? Na temporada 2001 e 2002, que chegou na final da Champions, que foi 2002. Bayern... Leverkusen e Real. A final foi Leverkusen e Real. Aí perdeu. Perdemos 2-1. Você ficou quanto tempo no Leverkusen? 4 anos. Mas você ainda transitou ainda na Alemanha há bastante tempo, né? Então, do Leverkusen, o Bayern de Munique me comprou. Foi quando eu fui jogar no Bayern. Do Bayern, terminou meu contrato em 2006, joguei a Copa de 2006 e vim emprestado pro Santos. Eu lembro. Vim emprestado pro Santos, joguei uma temporada no Santos e voltei mais 2 anos depois de novo pro Bayern, que deu o total de 6 anos. Do Bayern eu fui pro Hamburgo. Então foram esses 3 times que você gostou da Alemanha, né? Não, a Alemanha foi top, pô. A Alemanha... Foi o melhor país que você morou? Foi o melhor, poxa. Foi o melhor país. Quando eu falo da Alemanha, eu lembro do início, quando o meu empresário falou, Zé, tem uma proposta aí, o Real quer te negociar com um time da Alemanha e esse time é um dos 4 que queria te contratar quando você terminou o campeonato brasileiro. Aí eu perguntei pra ele, que time que é esse? Ele falou, Leverkusen, poxa. Eu falei, mas e as condições, o tempo de contrato? Ele falou, poxa, condição muito boa, tempo de contrato longo também, 4 anos. E aí eu falei com a minha esposa, eu fui falar com ela, eu falei, Lu, tô com uma proposta aí, o Real quer me vender, me negociar pra um time da Alemanha, e aí, o que você acha? Ela falou, mano, você tá louco, pô, como é que a gente vai pra Alemanha? Frio, língua. Esquece, ela meteu assim pra mim, sério. Ela falou, esquece. Vê um. Esquece. Falou, esquece. Ela não meteu, eu não vou, porque ela já era parceira, ela já tá na caminhada comigo. Mas ela falou, arruma um outro time aí na Espanha. Eu já tô adaptada, já falo espanhol, estudei espanhol, já tô legal. Aí eu fui falar com o seu Juan falou, se for um outro clube, Espanha vai ser um clube de porte menor, você vai ter que jogar um time menor pra aparecer de novo, pra depois tentar ir pra um time maior. Se eu fosse você, eu ia, vai ser difícil, mas o clube lá tem intérprete, você vai chegar já com 3 brasileiros no clube, isso Quem eram os brasileiros? Os brasileiros eram o Paulo Rim, que já tava no clube, que jogou no Atlético Paranaense, o Emerson, que jogou na seleção, volante, e o Robson Ponte, já estavam lá. O Robson Ponte acho que chegou depois, era o Marquinhos. Isso que eu imagino pra vocês jogadores, que chegar num país e já ter um brasileiro lá, já deve ajudar pra caramba. Ajuda, mas também atrapalha, viu? Por quê? Porque pra mim ajudou em uma parte, mas atrapalhou em outra. Porque quando você chega pra jogar fora e no time tem outros brasileiros, por exemplo, na Alemanha, que é um país que você precisa aprender a língua, você dentro do vestiário você só quer falar português. Você não quer falar alemão, ou você não quer estudar o alemão. Então, você chegando no clube tendo brasileiro, vai te deixar na tua zona de conforto. Então, fiquei folgado na minha zona de conforto. Tem os brasileiros e tinha intérprete. Eu falei, não vou precisar aprender o alemão. Sendo que era o que eu mais precisava, porque dentro do campo você precisa se comunicar, né? Sim. Com seus companheiros. E a língua de comunicação era o alemão, entendeu? Não, mas beleza. Aí você aceitou, sua esposa falou, vamos. Não, aí eu fui na mente dela. Eu falei, não, Lu, vamos, porque, poxa, a gente teve uma experiência ali na Espanha. Foi uma experiência que, poxa, era pra gente ter dado continuidade, não deu certo, mas essa oportunidade pra ir pra um time grande da Alemanha também, eu acho que é a nossa grande oportunidade. Vamos ter dificuldade, vamos.
vamos, mas tem brasileiro e tem intérprete lá, vamos embora. Aí ela sempre confiou no que eu falei pra ela, ainda bem que deu certo, e ela veio, mas ela veio meio com o pé atrás. Ela falou, poxa, como é que vai ser? Eu sozinho eu não falo... Mas aí no final, se eu terminou a resenha aqui, eu ir pra casa e falar, Lu, arruma as malas aí que a gente vai pra Alemanha. Ela vai correndo. Porque eu tá com saudade. Tá com saudade que foda. ama, adora a Alemanha. Ela não queria nem voltar. Quando eu voltei a primeira vez pra jogar pelo Santos, ela não queria nem vir. Alemanha. Não, Alemanha pra ela. Pô, mas eu acho que é totalmente diferente da Espanha. Você colar na Alemanha, você fala, nossa, e agora, mano? Totalmente diferente. Mas você acredita que a minha adaptação na Alemanha foi bem melhor que na Espanha? Por quê? Porque a Espanha me deu gancho do que eu precisava fazer antes de chegar na Alemanha, coisa que eu não tinha quando fui pra Espanha. Sim, você já tava foi um aprendizado, eu tava experiente, foi um aprendizado. A Alemanha pra mim não cometeu os mesmos erros que eu cometi na Espanha, na Alemanha. Então, quando eu chego na Alemanha, mesmo sabendo que tinha brasileiros lá, eu já fui na minha cabeça falando, tem os brasileiros, tem o intérprete, mas vou precisar estudar. Então, quando cheguei no clube, eu cheguei falando, eu preciso de um professor pra me estudar o alemão, porque eu sabia das dificuldades que eu vivi na Espanha sem falar a língua. Então, quando eu chego, começo a estudar o alemão e que eu pego o alemão depois de um tempo... Quanto tempo você demorou, Paulo? Mano, o alemão, pra pegar o alemão, eu vou te falar, eu comecei a entender o que os caras falavam, 1 ano... Nossa! Comecei a entender 1 ano. Mano. 1 ano e meio, 2 anos... Pra começar a falar. Eu comecei a entender 1 ano porque eu falava muito português. Isso me atrapalhou muito, pô. Isso me atrapalhou muito, falar o português ali com os caras. Isso me atrapalhou muito. Que se não tivesse os caras, eu acho que 6 meses eu já tava bom no alemão, mano. Se não tivesse o intérprete, eu tava voando. Mas aí o intérprete me colocou na minha zona de conforto, os parceiros, o Emerson, o Robson Ponte também. E isso me atrapalhou. Mas aí depois que eu peguei o alemão, aí... Pô, é muito difícil o alemão, Nossa, né? o alemão tá louco. O alemão, pra você ter uma ideia, velho, quando entra, você começa a contar 2 números, por exemplo, 12, 13, 14, 15, mano, você começa a contar de trás pra frente, velho. Quando o professor me ensinou isso, eu falei, Suen, o nome dele, eu falei, Suen, vamos parar com essa aula aí que eu não vou aprender isso nunca, velho. Como assim, ao contrário? Ao contrário, porque, por exemplo, a gente começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No alemão você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Aí você vai contar 13, 13. 13. Então você pronuncia o 3 para ir pro 1. 13, 13, 14, 14, 15, 15. É como se você falasse 31, mas é 13. Isso. Parece que você tá espirrando. Se eu for falar 31, eu vou falar 31. Meu Deus do céu. 31, 31. Meu Deus. 13, 13. 30, 103. 103. 103, 103. 102, 104, 105. Meu Deus. Imagina o mítico na Alemanha. Não ia não. Aí chegou tá parecendo que ele tá latindo. Não. Eu achava que os caras estavam brigando comigo quando começava a falar comigo. Mas aí quando eu peguei, pô, me animou muito porque me despertou pra outras coisas. Eu falei... fazer mais amigos também, né? Não, me despertou pra outras coisas. Porque eu falei, se eu falar o alemão, vai me aproximar mais... Eu vou me adaptar mais rápido dentro do time. Vou fazer amizade e bem na época, quando completei 3, 4 anos, já um pouquinho antes da minha transferência pro Bayern de Munique, o nosso intérprete já tinha falado que se você mora na Alemanha, ele era alemão, o seu Heinz, se você mora na Alemanha, como eu tava adaptado e queria jogar lá mais tempo, ele tinha falado que depois de 8 anos morando no país, você pode dar entrada na cidadania, você pode pedir o passaporte alemão. Então eu já tava com isso meio que na minha cabeça. Eu falei, peguei o alemão agora. Eu já tinha isso comigo. Eu falei, eu vou jogar... Tô 4 anos no Bayer Leverkusen, eu quero ir pra um time maior agora. E o meu foco é Bayern de Munique. Aí quando eu faço a temporada 2001 e 2002, que me destaco, o Bayern de Munique me compra do Leverkusen. Mas eu já tinha isso comigo. Porque nos 4 anos, na Alemanha, só o Bayern de Munique que ganhava. Eu falei, mano, eu também quero ganhar isso aí, pô.